Bíblia nas mãos, perto dos olhos, dentro do coração, a palavra de Deus queremos partilhar neste dia de hoje, neste dia, Apocalipse, capítulo 19 do livro do Apocalipse, o versículo 10, que diz assim, vou pegar um pouquinho antes, eu vou pegar no 9, né? E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: essas palavras de Deus são verdadeiras. Eu me prostrei diante dele para adorá-lo, mas ele me disse: não faças isso. Eu sou um servo, como tu, e como os teus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. A Deus é que deves adorar. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, versículo 10, é o que nós queremos partilhar neste momento. Vejamos só, falar aqui do que o anjo pediu para escrever, e agora pede para se prostrar. Prostrei-me então aos teus pés para adorá-lo. A primeira das duas vezes que João prepara-se para adorar um anjo, alguns sugerem que fosse o mesmo episódio relatado duas vezes. Há várias explicações deste ato do apóstolo João. Primeiro, alguns comentaristas dizem que não foi um ato do próprio João, mas que ele se viu nas visões agindo dessa maneira. Assim, o ato dele faz parte da cena e serve como advertência sobre o perigo da idolatria, sem sugerir qualquer erro real cometido pelo apóstolo. Uma segunda hipótese é que outros sugerem que João se confundiu, achando que o anjo fosse o próprio Jesus, e assim merecedor de adoração. A terceira hipótese é que João ficou tão maravilhado com a cena das bodas que caiu impulsivamente para dar homenagem ao anjo que lhe mostrou as coisas da visão. E uma quarta possibilidade é que João errou e, agindo sem refletir, começou a dar o louvor impróprio ao anjo. Enquanto todas essas explicações parecem plausíveis, nós não tomaríamos uma posição assim dogmática, dizendo ser a última, que João falhou e foi repreendido. Mas a mais natural e menos complicada seria inteiramente natural nas Escrituras revelar as falhas de um bom homem. Noé, Abraão, Moisés, Gideão, Davi, Pedro, outros heróis bíblicos também cometeram erros graves. E os relatos nas Escrituras não escondem esta falha. Não esperaríamos também um erro desta gravidade do apóstolo, velho e fiel, mas não é fora de cogitação. Diz ainda assim: e ele, porém, me disse: vem, faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho da oração. Pediu para que não se ajoelhasse diante dele. E então disse: adora somente a Deus. Independente do motivo da explicação dada às ações de João, a resposta do anjo reforça um ato importante. A adoração pertence exclusivamente a Deus. O problema fundamental no Apocalipse é a tentação de adorar falsos deuses, especificamente a besta. Historicamente, os romanos aceitavam bem as diversidades religiosas dos povos sujeitos a eles, pois estes meramente acrescentaram mais alguns deuses ao seu sistema, que já era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os judeus e os cristãos, porém, eles foram perseguidos porque em alguns períodos da história eles adoravam um único Deus. Eles rejeitavam os deuses romanos. Quando recusaram a louvar os deuses, foram vistos erroneamente como ateístas. Esse ato de João em se prostrar diante de um anjo ilustra justamente o perigo de qualquer um cair na idolatria, de dar honras indevidas à criatura e não ao Criador. Todos, até o próprio apóstolo, precisam da demonstração do final de sua primeira carta: guardai-vos dos ídolos. O anjo se viu como uma falsa adoração. Ele é uma criatura, mais próximo de natureza do homem do que do Criador. O testemunho de Jesus deve ser guardado. O Evangelho não é apenas uma história interessante, é uma mensagem que exige uma reação. O Evangelho deve ser obedecido. Por isso, então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Jesus é a essência da profecia, pois ele olha para o Senhor dos senhores, o Rei dos reis,
A importância não deve ser dada ao anjo ou qualquer outro mensageiro. Às vezes nós caímos nesse erro também, quando idolatramos o pastor, o padre. Jesus é o personagem principal da revelação e do mistério de Deus. Ele, não os anjos. Ele é que merece adoração. A aceitação de adoração por parte de Jesus e a ordem do Pai que ele fosse adorado são algumas das provas da sua divindade. As palavras verdadeiras e as profecias que vêm de Deus nos levam a honrar e adorar a Jesus. A adoração de qualquer criatura, mesmo de um anjo, seria errado, uma forma de idolatria. Veremos também nos próximos versículos o destino da besta. O objeto de louvor dos ímpios é a besta e do falso profeta que induz os homens a adorá-lo. Uma mulher caiu, a outra foi conduzida à grande celebração de seu casamento com o Cordeiro. Todo o seu esforço vem se mantendo pura. Valeu a pena, porque agora recebe a recompensa da bênção, da comunhão e da proteção divina. Muito mais nós temos para partilhar ainda deste capítulo 19, que nos leva a viver um pouco mais a fé e a esperança em nosso Senhor.